Olá, seja bem-vindo ao dia 231 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentar, o teu compartilhar e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura de 1 Samuel no capítulo 11, iremos a Romanos no capítulo 9, iremos ao profeta Jeremias no capítulo 48 e finalizando a leitura de hoje iremos a Salmo 25. Aqui em 1 Samuel, no capítulo 11, nós vamos ler sobre Saul libertando a cidade de Jabes. Vamos à leitura desse texto? Diz assim, 1 Samuel 11. O amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes de Gileade e a cercou. Os homens de Jabes lhe disseram, faça um tratado conosco e nós sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu, só farei um tratado com você sobre a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram, dê-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em voz alta. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou, o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois e cortou-os em pedaços, e por meio dos mensageiros enviou os pedaços a todo Israel, proclamando, isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul os reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram os mensageiros de Jabes, diga aos homens de Jabes de Gileade, amanhã na hora mais quente do dia haverá libertação para vocês. Quando relataram isso aos habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas, amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos. Entraram no acampamento amonita na alta madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Então o povo disse a Samuel, quem foi que perguntou, será que Saul vai reinar sobre nós? Traze-nos esses homens e nós os mataremos. Saul, porém, disse, hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Então Samuel disse ao povo, venham, vamos a Gilgal e reafirmaremos ali o reino. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamaram Saul como rei, à presença do Senhor. Ali ofereceram sacrifícios de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Vamos agora ao livro de Romanos. Hoje nós faremos a leitura do livro de Romanos no capítulo 9. Aqui nós vamos falar sobre a soberania de Deus, a leitura sobre a soberania de Deus e também a incredulidade de Israel. Vamos a essa leitura de Romanos 9. Romanos capítulo 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, mas minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo, por amor de meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, as concessões da lei, a adoração no templo e as minhas promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles traça a sua linhagem humana de Cristo. E Deus, acima de todos, bendito para sempre. Amém. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os seus descendentes de Israel são Israel. Não por serem descendentes de Abraão, passaram por todos a ser filho de Abraão. Ao contrário, por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois assim foi feita a promessa. No tempo devido, virei novamente, e Sara terá um filho. Esse não será o único caso,
Também tem os filhos de Rebeca, tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque. Todavia, antes que os gêmeos nascessem, ou fizerem qualquer coisa boa ou mal, ou má, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras, mas por aquele que chama, foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó: eu farei levantar exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder, para que possa mudar, o meu nome seja proclamado em toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, endurece o coração de quem Ele quer. Mas algum de você me dirá: então por que Deus ainda nos culpa? Por que resiste à sua vontade? Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou: por que me fizeste assim? O oleiro não tem direito de fazer o mesmo barro, um vaso para fins nobres e para o outro para o uso de desonra? E se Deus, querendo mostrar a sua ira e tornar conhecido o seu poder, suportou com grande paciência os vasos da sua ira, preparados para a destruição? O que quer dizer? Se ele fez isso para tornar conhecidos a riqueza da sua glória, os vasos de sua misericórdia, que preparou de antemão para a glória, ou seja, a nós, a quem também chamou, não apenas dentre os judeus, mas também dentre os gentios, como ele diz em Oséias: chamarei meu povo a quem não é meu povo, chamarei minha amada a quem não é minha amada, e acontecerá que no mesmo lugar que se declarou: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías exclama com relação a Israel: embora os números de israelitas sejam como a areia do mar, apenas o remanescente será salvo, pois o Senhor executará na terra a sua sentença, rápida e definitivamente. Como anteriormente disse Isaías: se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado os descendentes, jamais estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E diremos então: os gentios não buscam justiça e a obtiveram, uma justiça que vem da fé, mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não alcançou. Por que não? Porque não a buscava pela fé, mas como se fosse por obras. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha que faz cair, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Vamos agora ao profeta Jeremias. Hoje nós faremos a leitura de Jeremias no capítulo 48. Agora a mensagem é direcionada para Moabe. A primeira mensagem foi para o Egito, a segunda mensagem foi para os filisteus, e agora a mensagem é direcionada para Moabe. Vamos a essa leitura. Diz assim, Jeremias capítulo 48. Acerca de Moabe: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, pois ficou em ruínas. Kiriataim foi derrotada e capturada. A fortaleza foi derrotada e destroçada. Moabe não é mais louvada, em Esbom tramam a sua ruína. Venham, mas vamos dar um fim àquela nação. Você também ficará calada, ó Madmen, a espada o perseguirá. Ouçam os gritos de Horonaim, devastação, grande destruição. Moabe está destruída. É o grito que se ouve em Zoar. Eles sobem pelo caminho de Luite, choram amargamente, enquanto seguem na estrada que desce do Horonaim. Ouvem-se os gritos angustiados por causa da destruição. Fujam, corram para salvar as suas vidas, tornem-se como arbusto no deserto. Uma vez que vocês confiam em feitos, em suas riquezas, vocês também serão capturados. Em Camus irá para o exílio, junto com os sacerdotes e seus líderes. O destruidor virá contra todas as cidades, e nenhuma escapará. O vale se tornará ruínas, e o planalto será destruído. Como o Senhor falou: ponham sal sobre o Moabe, pois ela será deixada entre ruínas, e as suas cidades ficarão devastadas, sem nenhum habitante. Maldito os que fazem com negligência o trabalho do Senhor. Maldito aquele que impede a sua espada de derramar sangue.
Moabe tem estado tranquila desde a sua juventude, como vinho deixado com seus resíduos. Não foi mudada de vasilha em vasilha, nunca foi para o exílio, por isso o seu sabor permanece o mesmo, o seu cheiro não mudou. Portanto, certamente vêm os dias, declara o Senhor, quando os enviarei decantadores, que decantarão, esvaziarão as suas jarras e despedaçarão. Então Moabe se decepcionará com Camus, assim como Israel se decepcionou com Betel, em quem confiava. Como vocês podem dizer, somos guerreiros, somos homens de guerra? Moabe foi destruído e as suas cidades serão invadidas. O melhor dos seus jovens desceu para a matança, declara o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. A derrota de Moabe está próxima e a sua desgraça vem rapidamente. Lamentem por elas todos os seus vizinhos, todos que conhecem a sua fama. Digam, como está quebrado o cajado poderoso, o cetro glorioso. Desçam de sua glória e sentem-se sobre o chão ressequido, ó moradores da cidade de Dibon, pois o destruidor de Moabe veio para atacá-los e destruir a sua fortaleza. Fiquem juntos às estradas e vigiem. Vocês que vivem em Aroer, perguntem ao homem que foge e à sua mulher que escapa. Perguntem a eles o que aconteceu. Moabe ficou envergonhada, pois está destroçada. Gritem e clamem. Anunciem junto a Arnon que Moabe foi destruída. O julgamento chegou ao Planalto, a Rolon, a Jaza e Mefata, e a Dibon, a Nebo, a Bet Diblataim, a Kiriataim, a Bet Gamuel, a Bet Meon, a Kiriote e Boza, e todas as cidades de Moabe, distante e próxima. O poder de Moabe foi eliminado. Seu braço está quebrado. Embriagam-se, pois ela se desviou do Senhor. Moabe se revolverá no seu vômito e será objeto de ridículo. Não foi Israel objeto de ridículo para você? Foi encontrado em companhia de ladrões, para que você sacuda a cabeça. Sempre que fala dele, abandonem as cidades, habitem entre as rochas, vocês que moram em Moabe. Sejam como uma pomba que faz o seu ninho nas bordas do precipício. Temos ouvidos do orgulho de Moabe, da sua extrema arrogância, do seu orgulho e soberba, e do seu espírito de superioridade. Conheço bem a sua arrogância, declara o Senhor, a sua tagarelice sem fundamento, e as suas ações que nada alcançam. Por isso, eu me lamentarei por Moabe, gritarei por causa de toda a terra de Moabe, prantearei pelos habitantes de Kir-Heres, chorarei por vocês mais do que o choro de Jazar, ó videiras de Sibemá. Os ramos se estendiam até o mar e se chegavam até o Jazar. O destruidor caiu sobre as suas frutas e sobre as suas uvas. A alegria e satisfação se foram das terras férteis de Moabe. Interrompi a produção de vinhos nos lagares. Ninguém mais pisará as uvas com gritos de alegria. Embora haja gritos, não são de alegria. O grito dos Resbom é ouvido em Ale e Jaaz, de Zoar a Rononaim e Glate Selia, pois as águas do Ninri secaram. Em Moabe darei fim àquelas que foram ofertas nos altares idólatras e queimaram incensos aos seus deuses, declara o Senhor. Por isso o seu coração lamenta-se por Moabe, como uma flauta, lamenta-se como uma flauta pelos habitantes de Kir-Heres, e as riquezas que acumularam se foi. Toda a cabeça foi rapada e toda a barba foi cortada, toda a mão sofreu incisões e toda a cintura foi coberta com vestes de vergonha em todos os terraços de Moabe, e nas praças não há nada senão pranto, pois despedaçarei Moabe como um jarro que ninguém deseja, declara o Senhor. Como ela foi destruída, como lamentam, como Moabe das costas envergonhada. Moabe tornou-se objeto de ridículo e de pavor para todo seu vizinho. Assim diz o Senhor: veja uma águia planando entre as asas sobre o Moabe. Kiriote está capturada e as suas fortalezas serão tomadas. Naquele dia, a coragem dos guerreiros de Moabe será como de uma mulher em trabalho de parto. Moabe será destruída como nação, pois ela desafiou o Senhor. Terror
Cova e laço esperam por você, ó povo de Moabe, declara o Senhor. Quem fugir do terror cairá numa cova, e quem sair da cova será apanhado no laço. Trarei sobre Moabe a hora do seu castigo, declara o Senhor. Da sombra do Esbrom, os fugitivos se encontram, desamparados, pois um fogo saiu do Esbom, uma labareda saiu do Seom, e queima as testas dos homens de Moabe, e os crânios dos homens turbulentos. Ai de você, ó Moabe, o povo de Camos está destruído, seus filhos são levados para o exílio, e as suas filhas para o cativeiro. Contudo, restaurarei a sorte de Moabe em dias vindouros, declara o Senhor. Aqui termina a sentença sobre Moabe. Vamos à nossa última leitura de hoje? A nossa última leitura de hoje também é um salmo davídico. É o Salmo 25, onde aqui nós vamos falar que o Senhor, Ele é aquele que está conosco em todos os momentos e Ele guarda a nossa vida e nos livra do mal. Vamos a essa leitura? Salmo 25. A ti, Senhor, eleva a minha alma, em ti confio, ó meu Deus. Não deixe que sejam humilhados, não deixe que eu seja humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionados. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Guia-me como a tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus, o meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua misericórdia, que se tem mostrado desde a antiguidade. Não te lembres dos pecados e das transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembra-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Bom e justo é o Senhor. Por isso mostra o teu caminho aos pecadores. Conduz os humildes na tua justiça, e eles lhe ensinam o teu caminho. Todos os caminhos do Senhor são amor e de fidelidade, para os que cumprem os preceitos da tua aliança. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Viverá em prosperidade, e os teus descendentes herdarão a terra. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e leva a conhecer a sua aliança. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois ele tira os meus pés da armadilha. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois estou só e aflito, que as angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha aflição. Olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Vê como aumentaram os meus inimigos e com que fúria me odeiam. Guarda a minha vida e livra-me. Não me deixes decepcionado, pois eu me refugio em ti. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas aflições. Grato pela tua companhia, aguardo você amanhã para mais um dia da leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até lá.